Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito alegre e feliz em poder participar com vocês de mais um Altos Papos, ainda que de outro país. E eu sempre me recordo dos encontros que nós tivemos e sinto saudade dos irmãos da igreja e de naturalmente poder participar com vocês fisicamente, mas ao mesmo tempo eu quero deixar a todos cientes de que nós sempre oramos, intercedemos por todos vocês e ainda que estejamos fisicamente longes e em termos de espírito, de vontade, de união, nós continuamos muito perto. Meus amados irmãos, esse vídeo ele tem por propósito discutir, fomentar uma discussão, uma reflexão bíblica, sadia, cristã acerca do aborto. E isso em razão dos recentes desenvolvimentos que aconteceram no Brasil, principalmente no caso do Supremo Tribunal ter, em um caso específico, ter não condenado um caso de aborto realizado até o terceiro mês de vida. E eu quero deixar claro também que esse vídeo ele é um vídeo voltado principalmente para os adolescentes, alguns jovens que eu acredito que podem participar desse Altos Papos e naturalmente de todo e qualquer outro irmão que estiver na sala da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Itapecerica da Serra, no momento em que eles passam esse vídeo. E o meu papel aqui é apresentar alguns pontos de vista e para que a gente possa refletir e naturalmente com a Shirley que estará presente fisicamente com vocês. Vocês podem, depois de terem assistido esse vídeo, acrescentarem alguns temas que eu não tive o tempo, a disponibilidade para tratar aqui no vídeo, ou naturalmente de dúvidas e problemas que eu naturalmente não ouvirei e que os irmãos presentes e organizadores terão a oportunidade de responder e sanar essas dúvidas de vocês. Bem, eu quero então começar dizendo que nós iremos responder ou apresentar as duas principais correntes, os dois principais grupos que são antagônicos, estão de lados opostos na questão do aborto. Um grupo é chamado de pró-vida, ou a favor da vida, ao passo que o outro grupo é chamado de pró-escolha, ou a favor da escolha. O grupo pró-vida é o grupo no qual os cristãos se encontram. E antes de eu falar sobre a posição cristã, chamada de pró-vida, eu preciso retroceder um pouquinho, que eu gostaria de comentar também a posição judaica acerca do aborto. E por que eu quero fazer isso? Porque o cristianismo ele é de uma maneira adequada, apropriada, denominada, chamada por muitos de uma religião judaico-cristã. No sentido de que, ao chamar o cristianismo de uma religião judaico-cristã, eles falam que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo, ou para alguns é uma vertente do judaísmo. E a posição do judaísmo ortodoxo em relação ao aborto é basicamente essa. Embora não haja um consenso geral, mas a maioria concorda com o seguinte: o aborto é contrário às leis de Deus, o aborto é contrário às leis mosaicas e, portanto, o aborto é visto como um erro, o aborto é visto como pecado e para alguns é visto como um crime, dependendo do lugar onde a pessoa está. Mas enfim, o aborto é um erro. E por que o aborto ele é um erro? O aborto ele é um erro pelo fato de que o Deus da Tanakh, né, da Bíblia judaica, ele é um Deus a favor da vida e tem a vida em alta estima, no mais elevado valor possível. E exatamente pelo fato de a Bíblia apresentar a humanidade, o homem, a mulher, como a coroa da criação, aquilo que de melhor Deus fez.
E não apenas isso, a Bíblia ainda chega a apresentar que a humanidade foi criada, ou seja, o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Outras definições que nós temos é que só cabe a Deus o direito de tirar uma vida, uma vez que só Ele tem o poder de dar e conceder vida também. Agora, dentro do judaísmo, existe um debate para saber se existe alguma situação em que o aborto ele pode ser aprovado, em que o aborto pode acontecer. E existem alguns judeus que defendem, é quase uma posição majoritária, de que existe uma exceção para o aborto no judaísmo. A exceção é que quando a mulher grávida tiver e o seu filho de alguma maneira representar um risco de morte para ela, em que fica basicamente restam duas escolhas, ou seja, ou salvar a vida da mãe ou salvar a vida do filho. Então, nessa situação apenas, eles são a favor do aborto. Mas eles são a favor do aborto pelo fato de o filho ou a filha representar um risco de morte para a mãe. E no caso da mulher estar grávida resultante de um estupro ou casos de incesto, mesmo nesses casos, o aborto não é recomendado, o aborto não é visto como certo, o aborto não é encorajado. Ou seja, basicamente, em termos bem gerais, o aborto ele acontece, ele é aprovado, ele é visto como possível, então, no judaísmo, apenas quando a criança, o feto que está no ventre, de alguma maneira representar um risco de morte para a mãe. Então, nesse caso apenas, o judaísmo vai dizer que o aborto ele pode acontecer porque você não está simplesmente matando uma vida, mas aquilo está sendo feito para preservar uma outra vida, no caso, a vida da mãe. Dito isso, eu caminho então para a posição cristã. E a posição cristã ela é basicamente a mesma posição do judaísmo, até porque o cristianismo se desenvolveu a partir de ideias judaicas. Agora, dentro do cristianismo existem basicamente dois grupos. O grupo, a ideia majoritária, a ideia predominante é que o aborto é um erro, o aborto é pecado, mas que em casos de estupro ou em casos de incesto, existem alguns cristãos, ou existe, digamos assim, uma ala de cristãos que defende que nesses casos que são exceções, que o aborto pode acontecer. E essa visão não é consenso, mas naturalmente que é uma posição que precisa ser respeitada. Agora, eu particularmente defendo e naturalmente faço essa minha escolha tendo lido e tendo aprendido de outros homens, de outras mulheres que escreveram durante a história, que apresentaram motivos e razões para isso. E eu acredito que mesmo nesses casos que são tidos como exceções, que o aborto não deve acontecer. Veja bem, eu não estou tratando aqui do caso de uma gravidez em que a criança represente um risco de morte para a mãe. Eu acredito também que os judeus acertam nessa questão, pois quando uma criança representar um risco de morte para a mãe, que você vai ter que escolher. Então, a escolha alguém vai ter que morrer, ou, a menos que Deus intervenha e faça um milagre, mas se você tiver que escolher, eu também sou da posição de que a vida da mãe deve ser preservada e a vida do filho ou da filha deve ser sacrificada, principalmente pensando de que depois aquela mãe tem a possibilidade de gerar outro filho ou outra filha.
Agora, em casos de estupro, por exemplo, eu acredito que mesmo assim o aborto é errado e não deve ser encorajado. E talvez você, ao assistir esse vídeo, pode ficar surpreso ou até falar: Wellington, mas você não estaria colocando um peso muito grande nos ombros dessas mulheres? Você não estaria exigindo demais delas ao fazer isso? E eu concordo que não é uma situação fácil. Eu sei que falar, ou seja, apresentar a teoria, é bem diferente de viver, de experimentar a prática. Mas, ainda assim, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia é muito clara quando ela diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e que nós devemos amar ao nosso próximo. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz que nós devemos amar também aos nossos inimigos. Eu acredito que esses versículos, o ênfase do amor que a Bíblia tem para com Deus, para com o próximo e até mesmo para com o nosso inimigo, ele se encaixa nisso. Alguns pontos que devem ser considerados. Primeiro, a criança que está no ventre, que é fruto de um estupro, por exemplo, ela não tem culpa. Ela não tem culpa disso. A ação foi horrível, ou seja, a ação de falta de amor do estuprador para com a estuprada é terrível, mas isso não quer dizer que a mãe deva reproduzir a falta de amor daquela situação para o seu filho. E aí você pode perguntar e falar: Wellington, mas será que isso é possível? Sim, eu acredito que isso é possível. E isso é possível pelo seguinte: se nós pensarmos em termos humanos, se nós pensarmos em termos naturais apenas, é muito difícil. Agora, se nós falarmos de que aquela mulher, através da capacitação de Deus, através da graça de Deus, através do Espírito Santo atuando na vida dela, ela é capaz de fazer isso. Não apenas ela, mas naturalmente, dependendo do caso, ela com seu marido, ou seu namorado, cônjuge, dependendo da situação em que esse estupro aconteceu. E eu acredito que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E naturalmente eu acredito que Deus, ele pode, o nosso Deus é grande, é forte, é poderoso, que ele pode dar a graça, ele pode dar a capacitação para que essa família que tenha sido vítima de um caso de estupro, por exemplo, eles tenham condições de amar o fruto desse estupro. E eu penso também que a Bíblia nos diz que tudo, aliás, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas através daquele que nos fortalece, e que numa situação como essa, Deus, através do seu Espírito, pode fortalecer esse casal, essa mulher, essa família a enfrentar essa situação. Então é por isso que eu acredito que essa criança não deva ser abortada, mesmo se ela for resultado de um estupro. Um segundo ponto que eu apresento para embasar a minha posição é o seguinte: se o cristianismo ele defende que a criança, o feto, antes mesmo de 3 meses, ele é uma vida, ele é uma pessoa, ele já tem basicamente tudo aquilo que representa que uma pessoa pode ter, isso eu acredito que vale também para uma criança que seja fruto de estupro, ou seja, em termos de raciocínio, se nós usamos toda essa argumentação contra o grupo pró-vida, que diz que até os 3 meses a criança não é um ser, não é vivo, não tem vida, ou dependendo do nível de que de repente não tem nenhum espírito ainda, se nós defendemos que o feto é uma vida, é uma pessoa e foi criada à imagem de Deus mesmo antes dos 3 meses de vida, dos 3 meses no ventre da sua mãe, isso também se aplica ao feto que é resultado de um estupro, ou seja, o raciocínio é o mesmo. Então nós estamos, ainda que seja resultado de um estupro, matando uma vida, algo que a Bíblia condena, algo que a Bíblia não aprova. Então, naturalmente, eu acredito que esse também seja outro motivo para se levar em consideração. E um terceiro motivo que me ocorre aqui é dizer o seguinte:
vamos aí apresentar, por uma questão de debate, para nós continuarmos a nossa aula, a nossa reflexão, pensarmos o seguinte: se aquele casal, se aquela mulher, se aquele homem não conseguirem amar aquela criança ou optarem porque eles não vão ficar com aquela criança, eles ainda têm a opção, a escolha de, após toda a gestação, o nascimento daquela criança, eles entregarem essa criança a uma instituição, a um órgão que vá cuidar ou que vai encontrar uma família que queira essa criança. Ou seja, ainda assim existem meios de que, mesmo que a mãe e o pai escolham não ficar com a criança, que eles optem por não matar. Então eu acredito que essas opções que eu falei, esses motivos, que não são todos, mas naturalmente um resumo dos motivos, eles podem explicar por que eu acredito que o cristão, em hipótese alguma, deve ser a favor do aborto. Embora, naturalmente, eu respeite aqueles cristãos que pensem o contrário e que digam que, nesses casos, o aborto deve ser, ou pode ser realizado. Agora, em se tratando do grupo pró-escolha, eu queria começar dizendo a vocês que permita que eu faça um trocadilho aqui com o termo, com essa definição aqui de pró-escolha. Por quê? Porque quando se usa o termo pró-escolha, a escolha está basicamente voltada para saber se a mãe pode ou não tirar aquele filho de dentro do seu ventre. Agora, há de se pensar que aquela mulher, aquele homem, para que chegasse a uma gravidez, eles optaram por, ou seja, eles tiveram a escolha, eles escolheram ter uma relação sexual. Então eles tiveram uma escolha. A escolha que eles optaram, que eles quiseram foi: nós vamos ter relações sexuais. A segunda escolha, eles possivelmente, ou dependendo do caso, optaram por não fazer usos de contraceptivos, ou seja, não usar preservativos. E aí aqui alguém poderia dizer: Wellington, mas nós sabemos muito bem que não existe nenhum contraceptivo que tenha 100%, que garanta 100% de eficácia. E é verdade. Agora, se as pessoas estão realmente preocupadas ou extremamente preocupadas em não ter uma gravidez indesejada, talvez então eles deveriam ter tomado medidas um pouquinho mais sérias, ou uma tentativa de encorpar, de deixar minimizar a possibilidade de acontecer uma gravidez. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, a mulher poderia estar tomando algum tipo de remédio, ou fazendo uso de algum tipo de contraceptivo, ou o homem poderia estar usando algum tipo de remédio, ou fazendo algum uso de contraceptivo, além dos contraceptivos mais naturais e comuns, ou seja, fazendo uso, por exemplo, de 2 tipos de contraceptivos para ter a garantia, já que nenhum contraceptivo é 100% garante 100% de eficácia, para que eles tivessem um pouquinho mais de segurança de que não iriam engravidar. E naturalmente nós agora voltamos, ou eu apresento, a posição bíblica, que é a de abstinência sexual até o casamento. É uma escolha que a pessoa poderia ter feito. E a abstinência sexual antes do casamento é um método 100% eficaz. Quem não se relaciona sexualmente, naturalmente não pode ser pai ou mãe, que é o método bíblico. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, ao se falar de pró-escolha, nós deveríamos chamar a atenção que essas pessoas deveriam ter se preocupado com as suas escolhas anteriores à gravidez. A escolha de querer se relacionar sexualmente quando você não estava preparado para isso, quando você não tinha maturidade suficiente para lidar com isso, a sua escolha de não usar contraceptivos ou de não ser mais cauteloso no uso de contraceptivos, que agora levam essa mulher ou esse casal a fazer uma terrível escolha, que é cometer o aborto, realizar um aborto.
E isso é basicamente o que a Bíblia diz no livro de Salmos, que um abismo chama ou atrai outro abismo, ou seja, vários erros ou escolhas ruins feitas anteriormente levaram esse casal ou essa mulher a fazer depois uma escolha horrível antes. Mas veja, eles tiveram uma escolha e fizeram péssimas escolhas. E agora estão fazendo uma escolha pior ainda ao tirar a vida de uma pessoa. E os defensores da visão do pró-vida definem que fazem uso, né, da ciência, por um lado da ciência, dizendo de que o feto ele não tem vida ou não é um ser vivo, enfim, até os 3 meses de vida. E essa é uma definição complicada e muito difícil, que basicamente é uma tentativa de se auto-absolver, da pessoa querer absorver a si mesma de algo que muitos sabem que é errado, que é um equívoco. Até porque é engraçado no, no uso de 2 pesos e 2 medidas que algumas pessoas usam acerca de definições da ciência. Quando a ciência encontra uma célula ou algo extremamente pequeno, ela já define aquilo como vida, por exemplo, sobre a possibilidade de vida em outros planetas ou coisas do tipo. Agora, em se tratando do feto, não, que aquilo não é uma vida. Então parece que há aí uma desproporcionalidade de uso da definição de vida. Eles precisam ser mais claros o que é vida ou o que não é vida. Agora, de acordo com o padrão bíblico, nós temos bastante clareza no que é vida. E a vida é a partir do momento em que a mulher está grávida, aquilo é uma vida. Aquilo é uma vida e aquela vida ela deve ser preservada. Em termos práticos e concluindo e resumindo aqui essa minha participação com vocês, a questão do aborto deve levar então os adolescentes, os jovens e a todos a repensar a postura que nós temos em relação ao sexo precoce, à relação sexual antes do casamento, que é contrário ao que a Bíblia ensina e pede. Então, sabendo que uma gravidez indesejada é possivelmente o reflexo, o resultado dessa desobediência a um desses mandamentos, a uma dessas orientações bíblicas de se manter puro até o seu casamento, até encontrar a pessoa com quem você deve pelo menos buscar passar o resto da sua vida até que a morte o separe. Então deve se levar isso muito em conta. E eu acredito que esses elementos sejam, embora não totalmente abrangentes, eles sejam suficientes para que a gente possa debater, refletir sobre a questão do aborto. E uma vez que nós começamos esse vídeo falando que tudo isso foi de certa forma fomentado por essa recente decisão do Supremo, alguém poderia falar: Wellington, mas você não vai querer comentar e como que fica essa questão, a questão do governo aprovar ou não isso? Eu acredito que naturalmente que eu não gostaria e não espero que o governo brasileiro faça isso. Mas caso isso aconteça, nós temos sempre que continuar com alguns ensinamentos bíblicos e nos lembrando, por exemplo, daquilo que os apóstolos falaram no início do capítulo de Atos, ao dizer que é muito melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, ainda que a nossa sociedade ela passe a aprovar práticas e comportamentos que, de acordo com a Bíblia, eles são equivocados, o fato de tal ação ter respaldo na lei, na lei humana, embora nós devamos respeitar isso, nós devemos respeitar muito mais a lei divina que está acima da lei dos homens.
mas naturalmente que essa é uma outra discussão e naturalmente, caso tenhamos tempo, outras pessoas também podem ajudar